dando sequência às comemorações dos 100 primeiros dias do desgoverno do Dilma, a gente vai ver o que esse desgoverno mostrou nas redes dos picanheiros para que eles aprovassem esses 100 dias e começassem a falar bem do governo. A gente vai ver já já, depois da vinheta. Então tá aí. São essas medidas aí que, segundo o governo, são as medidas mais importantes que o novo governo pôde implementar nesse novo Dilma, o novo Lula de 2023. E a gente vai esmiuçar aqui mais ou menos para ver se o governo realmente falou a verdade, se é interessante, se é importante mesmo que esse governo veio mostrar para os picanheiros, né? Os picanheiros de plantão aí. Vamos lá. O primeiro aí, ó, é o novo Bolsa Família, que o governo mostrou, que veio mostrar um novo Bolsa Família e definiu aí R$ 600, que já havia sido colocado no governo do Jair Bolsonaro, e aí prometeu aí mais R$ 150 para as crianças menores, né, acho que de 6 anos, né, e R$ 50 para as crianças de 7 a 18 anos e R$ 50 para as gestantes. Boa. Mas milhões de famílias ficaram de fora. Foram cortadas desse novo Bolsa Família, exatamente para que ele pudesse mostrar que é um novo Bolsa Família, mas ele tirou de um e jogou para outro, apesar de ter realmente onerado mais aí o governo federal. Mas não é a ação das piores, né? E logo em seguida veio aí o reajuste de 39% na merenda escolar. Uma medida boa, mas também uma medida paliativa, não é uma medida tão importante assim, mas é importante que seja feito esses reajustes aí para melhorar a merenda escolar das crianças aí do pré. Relançou Minha Casa Minha Vida, extinta por Bolsonaro, que é uma falácia, né? Ele só voltou a colocar o mesmo nome que ele tinha lançado com Minha Casa Minha Vida, que no governo Bolsonaro só mudou para a Minha Casa Verde Amarelo. E o governo Bolsonaro bateu recorde aí nos 4 anos, entregando mais de 1.600.000 casas durante os 4 anos aí do governo Jair Bolsonaro. E teve prometeu aí um aumento de 15% no salário dos professores, que não foi maior do que o Bolsonaro deu, que foi de 36% no salário, no reajuste aí do piso dos professores no último ano aí do governo Bolsonaro. O reajuste de 9% para servidores públicos. Retomada de 14 mil obras paradas do governo aí de Bolsonaro, que também é uma falácia. Essas 14 mil obras, isso aí já foi levantado em 2019 e o governo fez essa retomada desse monte de obras que ficou, inclusive, dos governos de Lula e da Dilma. Ficaram paradas essas obras. Dentre elas aí, a transposição do Rio São Francisco, que o governo de Jair Bolsonaro terminou, e várias outras obras
que foram terminadas justamente no governo de Jair Bolsonaro. E aí teve outra medida aí que ele diz que o governo proibiu o uso de animais em testes para cosméticos e perfume. Isso aí, ó, em 2022, o Senado aprovou o projeto PLC 70, que iniciou lá em 2014, que proíbe o uso de animais em pesquisas e testes para a produção de cosméticos, né? E a única coisa que ele deve ter feito foi sancionar essa lei, que na verdade é obrigação dele. Então essa lei foi criada em 2022, em dezembro de 2022, e agora sancionada aí pelo governo do Dilma, né? E o Brasil, mais um aí, o Brasil gerou mais de 200 mil novos empregos. E eu tinha um recorte de uma reportagem aí das organizações Globo mesmo, né? A assessoria de comunicação aí do governo Dilma, que fala que esses 200 mil novos empregos gerados são bem menores, são simplesmente praticamente a metade do que foi gerado no ano passado, em fevereiro do ano passado, ou seja, bem menor. E se a gente for pegar aí o que foi gerado de emprego e o que foi perdido em 2023, a gente vai ver uma defasagem muito grande desse novo governo que se inicia aí. A gente ficou em 2022, em dezembro, com 7,9% de desemprego e agora já está chegando a 9% de desemprego, dada a esse desgoverno que iniciou. E vamos a um outro aqui, ó. Lula reajustou bolsas de graduação, tal, é um paliativo aí também. Anunciou retomada de mais de 1.189 creches, criou programa com catadores de reciclagem, zerou imposto para painéis solares, que também aconteceu no governo de Jair Bolsonaro, e houve essa medida aí para zerar os painéis solares no governo Bolsonaro, ou seja, requentou também aí uma questão que foi tomada também no governo de Jair Bolsonaro. Salvou vidas dos Yanomamis, e eu não vou nem entrar nesse detalhe aqui de Yanomamis, que essa questão já vem de muitos governos aí, é uma questão muito complicada, que inclusive fica ali na fronteira de Venezuela e do Brasil, né? E não é novo esse problema lá com os Yanomamis. Carnes teve maior queda nos últimos meses, dos últimos 15 meses, né? A maior queda dos últimos 15 meses. Isso aí aconteceu devido a uma questão que houve lá na China, né? Que parou de importar as carnes para o Brasil e, evidentemente, que aqui o preço vai cair, uma vez que não poderia ficar guardando essas carnes que foram produzidas aqui, aí realmente o preço da carne cai. Não foi devido à entrada do novo governo que houve essa queda no preço dessa proteína. A Alemanha anunciou o repasse de 200 mil, grandes coisas, né? A Alemanha anunciou 200 milhões de euros para as ações ambientais no Brasil. Praticamente é um loteamento da Alemanha, né? Aquelas ONGs que ficam ali só para ter esses recursos aí, e Deus sabe
para onde que vão esses 200 milhões de repasse desse dinheiro da Alemanha e para que vai servir. E Lula lançou aí também o programa para distribuição de absorvente gratuito. Eu não busquei essa matéria, mas essa matéria não é muito nova, não. Essa matéria já tem um tempo aí, e essas medidas já tem um tempo aí tomada aí pelo Congresso. Lula lançou o programa para... Tá, isso aqui. Lula assina a lei que torna crime atacar ou fechar igrejas. É um tema muito complicado e é um tema antigo também. A liberdade religiosa no Brasil, visto que o Brasil é um estado laico, e a liberdade religiosa é prevista aí no artigo 5º da nossa Constituição, aí nos incisos 6 e 7 e 8 também da Constituição de 1988. Dessa maneira, todas as crenças são permitidas no país. E qualquer tipo de intolerância e fanatismo são condenados. E tem muito tempo que não existe aí religião oficial do país, que isso é desde 1940, aí, quando foi criado o decreto-lei aí 2.848 aí do Código Penal Brasileiro. O Estado tem como dever proteger e garantir o exercício de todas as religiões. E isso nada mais é do que cumprir as nossas legislações e a Constituição Federal. E a gente sabe que pelos posicionamentos desse governo, que é nada cristão, né, a princípio do Lula, né, de defender a eliminação de criancinhas no ventre da mãe, de defender a descriminalização das drogas, a defesa também que faz aos regimes que oprimem os religiosos, tais como a China, a Nicarágua, né? E de querer implementar um regime comunista em nosso país. Esse que é um regime anti-religião, né? E fica latente, então, que ele pretende aí ganhar a simpatia dos cristãos e depois conseguir que a gente não sabe, né? Não sabe até onde vai dar essa questão aí de querer se colocar um defensor religioso aí, né? Haja vista o que aconteceu na Nicarágua, que foi o Ortega, ex-guerrilheiro sandinista de libertação nacional, que é da esquerda e já teve aí o apoio dos líderes religiosos, e as diferenças ideológicas foram se desgastando com o tempo, até que Daniel Ortega vestiu de vez aquele manto esquerdista e começou então a perseguir os religiosos, os cristãos lá na Nicarágua, fechar rádios, fechar igrejas, prender padres, expulsar freiras. E aqui no Brasil, algumas unidades federativas já têm também suas legislações sobre esse assunto da proteção às religiões. Por exemplo, São Paulo, que criou no ano passado a Lei 17.346, que ano passado não, foi em 2021, que é mais conhecida aí como a Lei Estadual da Liberdade Religiosa, que determina multas para crimes de intolerância religiosa. Uma lei provavelmente criada diante daquela repercussão que gerou por aquele vereador lá de Curitiba, né, o vereador do PT, que invadiu uma igreja católica durante um culto e gritava aí palavras de ordem, de fascistas, vocês são todos fascistas, né, com bandeiras
E vou mostrar aqui só como é que foi aqui o vereador Renato, né, que fez essa manifestação lá na capela lá em Curitiba, né? E vale dizer que o mesmo presidente que assinou um decreto-lei da intolerância religiosa neste ano 2023 é o mesmo que defendeu a ação criminosa em 2022 do vereador contra os cristãos lá em Curitiba. Tanto é que o vereador Renato foi caçado pelos seus pares, mas numa manobra jurídica, política, né? Tudo misturado aí, foi devolvido então o seu mandato. É isso, abra os olhos, porque infelizmente todos nós estamos nesta carreta furacão, que é mais uma carreta de fantasias mesmo, né? Que é o lema da carreta furacão, que está aí a caminho de um precipício. E se não ficarmos atentos, se não ficarmos vigilantes, todos nós vamos afundar com essa carreta. É isso. Gostou do conteúdo? Se inscreva e compartilha esse vídeo. Ficamos por aqui.